Atualmente, o setor da construção civil apresenta diversos métodos construtivos, como alvenaria, madeira, pré-moldado de concreto, aço ou mistas. Nosso trabalho abordará um pouco sobre esses métodos, vantagens, desvantagens e valores, todos eles com base numa planta de uma casa popular de aproximadamente 96 metros quadrados, com 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, sala conjugada com sala de jantar, lavanderia e varanda. Casas feitas em alvenaria. É uma construção de estruturas e paredes utilizando blocos ou tijolos cerâmicos. Existem dois tipos: alvenaria estrutural e alvenaria de vedação. E a principal diferença entre elas é que a alvenaria estrutural serve como a própria estrutura da obra, dispensando armações de ferro e aço. A alvenaria de vedação suporta apenas o seu peso próprio, por isso necessita de vigas e pilares para dar sustentação. Sistema convencional. Etapas: 1. Fabricação das colunas e vigas. 2. Confecção de formas de madeira. 3. Barras de ferro de diversas formas e espessuras. 4. Concreto para preencher as formas de madeira. 5. Retirada das formas e escoramentos após 20 dias. 6. Construção das paredes com tijolos ou blocos. 7. Aplicação de chapisco, massa grossa e massa fina para execução do revestimento. Sistema construtivo de alvenaria estrutural. Etapas: 1. Construção das paredes em blocos cerâmicos estruturais, substituindo colunas e vigas de concreto armado. E 2. Aplicação dos revestimentos com baixas espessuras. Esse sistema apresenta algumas desvantagens, como a limitação do tamanho dos vãos das paredes e as restrições em caso de reformas, pois como as paredes são autoportantes, estas não podem sofrer alterações sem que a estrutura geral da edificação seja afetada. Para o orçamento, poderia-se calcular o comprimento linear das paredes da casa e achar a área aproximada, podendo assim encontrar o número de tijolos usados aproximadamente. Lembrando-se que o custo por metro quadrado só deve ser usado como um guia e não um valor absoluto. Se usado corretamente dentro do contexto do planejamento de estágio inicial, pode ser uma ferramenta muito útil. Nesse caso, acharíamos o valor gasto apenas com os blocos, desconsiderando todas as outras etapas. No caso dessa casa, considerando o valor unitário dos blocos de R$ 1,50, o valor total seria aproximadamente R$ 10.000. Outro modo de orçar seria comparar com projetos de construtoras que já disponibilizam preço médio de acordo com a área, além de considerarem a maioria das etapas. Para essa casa, pegou-se 2 orçamentos com áreas bem próximas desta, uma com 104 metros quadrados e outra com 95 metros quadrados, no qual a casa é entregue totalmente acabada. O valor da primeira é de aproximadamente R$ 170.000, e o valor da segunda, R$ 140.000. Deixando claro que utilizamos esses modelos apenas para ver a média do preço, já que muitos fatores podem contribuir para uma grande diferença no preço, tais como os materiais utilizados, que de acordo com a qualidade variam muito. E então, fazendo uma média, o valor dessa casa fica estipulada em aproximadamente R$ 155.000. As construtoras de casa pré-moldadas em aço apresentam diversas vantagens. Algumas delas são o prazo da execução da obra, a resistência do material a condições adversas, maior aproveitamento de espaços, entre outros. O prazo de uma casa de 90 metros quadrados leva em torno de uma semana para ser montada, rapidez significante comparada à construção de uma casa convencional. A mão de obra requer menos operários, porém é exigida uma maior qualificação. A flexibilidade de incorporação de novos elementos e maior aproveitamento de área útil deve-se à maior distância entre pilares e vigas, e também o aço ser mais esbelto que o concreto armado. Já desvantagens desse método construtivo deve-se que o custo da obra aumenta de 5 a 20% se comparado à alvenaria. O aço, por ser um material tipicamente industrial, não compensa a encomenda de poucas peças para a construção de casas pequenas. A precisão do projeto é fundamental e deve ser analisado cuidadosamente por um engenheiro estrutural,
aspectos como o peso total da obra, espessuras e dimensões das peças, além da fusão com paredes e pisos. Então, o valor dessa casa popular fica estipulado em aproximadamente R$ 186 mil. Casas pré-moldadas de madeira. São construções constituídas de peças modulares de madeira. Com base em suas propriedades, pode-se observar que, como todo material, a madeira apresenta vantagens e desvantagens. Vantagens: sustentável, não tóxica, produto acessível, excelente isolante térmico e acústico, fácil de trabalhar, durável, não oxida, versatilidade de uso. Alta resistência mecânica, baixa massa específica, baixa demanda de energia para sua produção, diferente do aço, alumínio e cimento, baixo custo, beleza arquitetônica. Desvantagens: variabilidade, vulnerável aos agentes externos, limitação dimensional, é combustível e a heterogeneidade na estrutura. O valor para uma casa pronta pré-moldada de madeira, de parede maciça, de 3,5 centímetros de espessura, é de aproximadamente R$ 98 mil. Lembrando que a área da construção deverá estar plana e limpa com ponto de água e luz no terreno. O cliente deverá construir no local da obra um alojamento simples, além de comprar o material da fundação, alicerce, alvenaria e da hidráulica, inclusa a mão de obra, execução da fundação, alvenaria e hidráulica. A casa de madeira será entregue montada, coberta, envernizada, com instalação elétrica interna e hidráulica interna, com portas, janelas e com acabamento de piso cerâmico, pia, vaso e lavatório. O cliente deverá comprar e colocar os vidros na janela. O prazo de entrega da casa é de aproximadamente 130 dias. Por que não há tantas casas de madeira no Brasil? Nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande parte das casas é de madeira, pois ela é um material muito bom em se tratando de isolamento térmico, o que é muito importante em regiões de invernos rigorosos e neve. Também aguentam melhor as vibrações e pequenos terremotos, sem trincar ou desabar como a alvenaria. Mas se chegarem a desabar, não causam tantas mortes por serem mais leves. Além disso, nos Estados Unidos existe hoje uma grande demanda na construção civil, porém não há tanta mão de obra para a construção de casas, o que torna esse processo caro. Com isso, as casas de madeira feitas lá são pré-fabricadas, ficam prontas em pouco tempo. Por apresentarem boa industrialização, a mão de obra consome menos. No nosso caso, a madeira mais produzida em reflorestamento é utilizada apenas para celulose, eucalipto, e não é adequada para a construção pela taxa de água na fibra, que faz com que a madeira deforme muito. A extração normalmente é ilegal e as madeiras de lei quase todas estão no fim das reservas. Por fim, a mão de obra não especializada é mais barata. Todos esses fatores favorecem a construção de alvenaria. Para nosso clima, a madeira tem que se adaptar às grandes mudanças climáticas, mas isso é possível com pesquisas e incentivos para a construção sustentável. Casas pré-moldadas de concreto. Apesar do nome, os imóveis não vêm prontos de fábrica e permitem personalizar o projeto, sendo flexíveis quanto a materiais, tamanhos e valores. A construção de uma casa pré-fabricada de concreto é um processo em que as seções de módulos do edifício são montados em um local remoto, em seguida transportados para o canteiro de obras. As seções de uma casa pré-moldada são concretadas já com sistema de encaixe de modo a garantir melhor associação entre os módulos, posteriormente rejuntados com uma argamassa polimérica. Montar uma casa usando painéis de concreto é mais rápido do que construir paredes assentando tijolo sobre tijolo, sendo esta uma das principais vantagens para esse método de construção. Em locais mais distantes ou de difícil acesso, a casa pré-fabricada também diminui a demora causada pelo transporte de materiais. O conceito do sistema industrializado é o de linha de montagem,
Por isso a técnica é muito utilizada em habitações para segmentos de baixa renda. A mesma forma utilizada para levantar a parede de uma casa serve para o imóvel ao lado, e assim a construção adota um ritmo mais acelerado. Como o tempo de construção é menor, o gasto com mão de obra também é mais baixo. Em uma construção tradicional, por exemplo, remunerações e encargos sociais representam 42% do custo. O valor das casas pré-fabricadas simples sai por cerca de R$ 550 um metro quadrado acabado, totalizando R$ 52.500 na edificação proposta. O preço total da casa é fixado antes do início dos trabalhos, ou seja, não está sujeito a variações de mercado, pois o tempo de execução é mais curto que o usual. Se alvenaria, madeira e outros elementos são pensados, todos os tipos de construção vêm com suas próprias vantagens e desvantagens. A partir das comparações, o método mais em conta seria o pré-moldado de concreto. Entretanto, a decisão de construir não é tanto sobre o que é melhor ou pior, qual é mais barato ou mais caro, mas o que é mais adequado para você. Como regra geral, hoje em dia estruturas que misturam os dois elementos acabam tendo custo-eficácia melhorada, com uma leve vantagem para a alvenaria, dada a quantidade de material e profissionais disponíveis para esse tipo de trabalho aqui no Brasil.